Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, professor. Boa tarde, André. Boa tarde para Tony Maciel. E boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. E, como sempre, o nosso boa tarde especial para Sandro Rodrigues na técnica de som. Boa tarde, professor. Bem-vindo. Nessa eleição de 2022, nós estamos a 120 e poucos dias, 121 me parece, para a data do primeiro turno, que é 2 de outubro. A população brasileira está sendo convidada a discutir mais uma vez a questão democrática. Até que ponto o Brasil é um país democrático e o que é que isso realmente significa. Suponhamos que você está em qualquer fila, por exemplo, a fila da Caixa Econômica para fazer pagamentos de benefícios ou desses auxílios emergenciais, essas coisas, Bolsa Família, até pouco tempo era a Caixa que fazia o pagamento, agora mudou de nome. E as pessoas estão expostas à chuva, ao sol, a qualquer coisa que pinte ali, porque não foi planejado nenhum modo de proteger a saúde das pessoas da mudança climática, da mudança de tempo, que é normal em qualquer lugar. Então isso pode ser objeto de uma reclamação, pode ser objeto de uma reação das pessoas. Elas podem achar que isso não é um tratamento correto da parte do governo, porque afinal elas são cidadãs, as pessoas, elas pagam seus impostos, elas participam da sociedade, elas trabalham e com esse trabalho produzem a sociedade e não podem ser tão desconsideradas desse modo. Então, às vezes, o governo simplesmente dá algumas desculpas, inventa que caiu o sistema, que não sei o quê, papapá, e não toma providência, que seria de apenas respeitar a dignidade humana das pessoas, que, como seres físicos, como seres animais que nós somos, não podem estar expostos ao tempo, sobretudo o sol quente aqui da nossa região, ou a chuva muito pesada, muito fria na região sul, ou a chuva torrencial lá em Manaus, ou naquela região da Amazônia, que são coisas diferentes, ou aquele tempo muito seco do centro-oeste, que quem já conviveu com o centro-oeste conhece. Então, a gente vê que por trás de tudo isso tem uma posição autoritária. Ou seja, o povo, que é justamente a maioria e que deveria mandar, deveria impor sua vontade, porque todo poder emana do povo, segundo diz a Constituição, a gente vê que não é bem isso que acontece muitas vezes na prática. E isso vale para preços, vale para, digamos, assistência médica, para qualquer coisa. Um exemplo é o teto de gastos, que muita gente não sabe nem o que significa. Teto é o que você estabelece na parte de cima, né, de uma casa. Você estabelece o teto como sendo aquele limite que você não pode ultrapassar. Então, curiosamente, no governo brasileiro estabeleceram o seguinte teto. Teto para a educação, para a previdência, para a saúde, para isso, para aquilo outro. Mas não tem teto, por exemplo, para o pagamento da dívida interna, que vem a ser a dívida que o governo tem com particulares e com o sistema financeiro também. E essa dívida, ela não tem limite para crescer, porque o governo fica aumentando a taxa de juros dessa própria dívida e fica tomando mais dinheiro emprestado ao mercado e às pessoas, alegando que não tem orçamento. E à medida que a arrecadação sobe, o teto de gasto limita a despesa em saúde e educação. É a mesma coisa da fila. Quando é o dinheiro para a saúde e educação do povo, não tem, porque o teto de gasto não deixa você gastar mais. Está dizendo, teto é o limite. Mas quando é para tirar dinheiro... Professor Rui? A gente teve um problema na conexão, vamos tentar fazer a ligação então por telefone, então trocar o IP, né, aqui da internet, para ver se a gente volta com o professor Rui. Só lembrando que hoje a gente tem um assunto bem interessante no Cultura Entrevista, a gente vai falar sobre os recursos federais que estão chegando aqui para Caruaru. Conectado. Pronto, voltamos. Voltou. Deixa eu abraçar aqui a Ana Paula, tá em Brejo da Madre de Deus, tá mandando um abraço para a mãe dela, Ana Maria, na Vila Andorinha. Professor Rui. Professor? Caiu de novo a conexão. Então,
Vou reforçar que o Cultura Entrevista de hoje vai falar sobre os recursos federais para a instalação da UTI pediátrica neonatal aqui na maternidade Jesus Nazareno, que todo mundo conhece como Fusan. Isso. Então a gente estará recebendo aqui no estúdio o José Bezerra Bodocó, que é diretor da Fusan, que já está aqui na emissora, e a gente vai fazer essa entrevista para tirar todas as dúvidas da população. É um tema importante, a gente convida todos os nossos ouvintes aqui de Caruaru e de toda a região, visto que a Fusan atende, né, várias cidades aqui da região agreste. Abraçar aqui o doutor Flávio Holanda, mandou mensagem aqui, também o Robson Teixeira, deixa eu ver aqui também, mais ouvintes, Garcia Duarte está mandando mensagem também, Jailton Arruda, o Robson já falei, tem também aqui o Fábio R. Nunes, é o Irã Bradock e o Universo Bradockiano desejando boa tarde. O Júnior do Pastel também está falando o seguinte, estão acabando com o Alto do Moura, o portal da chegada do Alto do Moura, que sempre teve as cores do barro, agora é verde, reclamando aqui o Júnior Pastel. Vamos saber agora se o professor Rui vai entrar com a gente. Tem algumas perguntas já chegando por aqui e muita gente querendo saber dessa questão aí da não participação do atual presidente Jair Bolsonaro dos debates. Aí tem muitas dúvidas aqui, professor Rui. Assim que a gente retomar essa conexão, a gente já vai responder a todas as perguntas de vocês ouvintes. É um tema polêmico, inclusive a gente pergunta a opinião dos ouvintes, né, para aqueles que são a favor do presidente, aqueles que são contra. E aí, você é a favor que o presidente falte os debates ou é contra? É interessante, né, ouvir as propostas, né? Eu acho que no debate democrático você tira o direito democrático do povo ouvir quais são as propostas. Exatamente. Nenhum nem outro faltar. Eu sou a favor de que quem não deve não se cala. Exatamente. A população quer ouvir propostas em todas as áreas e que vença as melhores propostas. Né? O candidato que tem as melhores propostas. E o que foi dito aqui, inclusive, um ouvinte mandou, o Edmilson mandou aqui, dizendo que Bolsonaro disse que não ia aos debates se as perguntas não forem, aliás, se forem combinadas. E que Lula disse que também só vai para o debate se Bolsonaro for. Fica difícil, né? Então, pelo jeito, a gente não vai ter política desse jeito. Eu acho que eu não vi esse formato de debate com perguntas combinadas, não. Para mim não existe, inclusive no jornalismo. Exatamente. A gente aceita se quiser, mas normalmente o jornalista não aceita combinar. Mais perguntas. Marketing do que entrevista, né? Do que jornalismo. Exatamente. Aí quem quer falar o que quer ou responder só o que quer, paga e vai fazer um informe publicitário. Né? Isso, informe publicitário. O Arnaldo Andrade está assistindo, está ouvindo lá em Altinho. Arnaldo Andrade. Aqui, também tem o Louro da Malhada, que está fazendo 30 anos de casado. Parabéns aí, Louro. Pelo casamento, é difícil hoje em dia a gente ter essas comemorações de 30 anos, então é realmente dia para se comemorar hoje. Lembrando que a gente conversou também no programa Cultura em Forma de hoje com o deputado federal Túlio Gadelha, falando aí sobre a comissão que está sendo criada para os recursos que vão ser destinados às vítimas aqui das chuvas de Pernambuco. E aí a gente quer saber da participação de vocês, tá? Tá aberto aí um enquete para você dizer se você é a favor que os candidatos não vão ao debate ou você é contra? Você acha que eles devem ir para o debate sim, ambos, né? Porque um fala que só vai se for combinada as perguntas e o outro fala que só vai se o outro for. E outra coisa, é debate de propostas, né? Porque se for o próprio Bolsonaro, o próprio Lula, o próprio Ciro, que está aguardando muito que Lula e que Bolsonaro possam ir para ataques pessoais, aí já deixa de ser debate, né? Na verdade, aí passa a ser um desserviço, né? Exatamente. Quem quer votar, o eleitor, ele tem que votar pelas propostas e não por essa questão de torcida. Torcida a gente deixa pro futebol. O Osmar César tá dizendo aqui, boa tarde, todos têm que participar do debate. E tá dizendo aí que acha que Bolsonaro não vai porque não tem argumento. O Douglas Tricolor diz que Bolsonaro não vai para os debates. Onde ele chega, o povo com carreata em cima do homem. Então, muita gente tá achando que ele não vai por medo mas acho que dos dois lados agora tá muito hostil, né? Tanto para o PT... Mas a questão da segurança, lembrar que, por exemplo, o presidente da República, em exercício, já tem segurança da Polícia Federal, etc. E os candidatos também têm segurança. Voltamos com o professor Rui para continuar o comentário dele. Professor? Pois bem, eu estava falando algumas questões que estão sendo colocadas aí pelo ouvinte, colocam justamente a questão do autoritarismo. Lembrem daquela entrevista famosa de Pazuello, quando era ministro da Saúde, que ele comprou vacinas, Bolsonaro cancelou a compra de vacina dele no outro dia e atrasou todo o processo de vacina, como a gente soube que foi
a ação de Bolsonaro. E quando foi questionado, frente a frente com Bolsonaro, o ministro Pazuello, a quem cabia se demitir, porque foi desautorizado, ele usou a seguinte frase: uns mandam, alguém manda e o outro obedece. É assim que funciona. Bolsonaro até riu na hora, essa coisa toda. Isso funciona na instituição que é hierárquica. Às vezes funciona nas igrejas, funciona no exército, na polícia, estruturas que têm uma montagem hierárquica. Mas na sociedade como um todo, não. Existe o plebiscito, existe o referendo, existe o voto popular para se escolher outro governo e para ter outra opinião diferente daquela que alguém acha que os outros devam aceitar. Por quê? Porque o autoritarismo ele não se preocupa com a participação do povo. Ele se preocupa em convencer a sociedade que a única posição correta é a de quem manda. Por isso que o cara foge à responsabilidade e o cara não quer debater, não quer se expor à discussão para ser questionado, exatamente para ter uma posição. Isso acontece às vezes com gente que se diz de esquerda e está acontecendo agora com gente que a gente sabe que é de direita. Então, esse julgamento é que será feito aqui. Entre os dois candidatos principais nas pesquisas, Bolsonaro e Lula, a população terá que se debruçar para ver quem é mais ligado ao autoritarismo, o que tem um perfil mais autoritário, e quem tem um perfil mais democrático. Você vai descobrir, por exemplo, que a carreira dos dois foi feita em ambientes assim interessantes. A carreira de Lula começa no ABC Paulista, nas greves. Lá as coisas eram decididas em assembleia, pelo voto e pelo voto igualitário de todo mundo que estava envolvido. Então, se ia participar da greve ou não, era uma decisão coletiva que era tomada pelo voto. E Bolsonaro, ele foi acostumado a bater continência, a fazer ordem unida, a obedecer o superior. E ele nem sempre obedeceu, que teve todo aquele problema com as Forças Armadas que a gente já conhece e que culminaram em ele se afastar do Exército. Ele não foi expulso, como muita gente diz, e muita gente diz por aí. Ele foi, de certa maneira, ele saiu para ser candidato a vereador e logo em seguida se desligou do Exército. Mas ele já estava muito mal visto lá dentro, estava proibido de entrar em determinadas instalações e até na praia, onde o pessoal da Academia Militar das Agulhas Negras tem um espaço privativo. Pois bem, o que está em questão é isso e a gente vai continuar discutindo essa questão para analisar dos dois candidatos que estão bem expostos, bem claros, um porque já governou e outro porque está governando, onde é que fica a opção do cidadão brasileiro que em mais de 70% hoje, apurado em pesquisa, prefere a democracia a qualquer ditadura, a qualquer regime fechado, a qualquer regime autocrático. É isso que nós teríamos para a reflexão do ouvinte da Cultura Informa e vamos conversar sobre as perguntas dos ouvintes. Você está ouvindo? Cultura Informa. Informação do jeito que você gosta. Agora, 1h mais 54 minutos. Professor Rui, muitas perguntas, eu vou tentar condensar aqui. Muita gente querendo saber a sua opinião a respeito dessa não ida do Bolsonaro para os debates. E aí o Lula também disse que só vai para o debate se o Bolsonaro for. Aí os ouvintes estão querendo saber a sua opinião. Olha, o Lula podia ter usado um argumento melhor. É que ele já governou 8 anos e ele tem toda a folha corrida dele, toda a ficha dele, todo o jeito dele, todo modo de ser, tudo que você quiser saber sobre Lula está exposto em todos os pontos. O que defende, o que ataca, o que ele fez como governante, só que tem coisas novas que ele está dizendo. Ele falou, por exemplo, há 2 dias, ou foi ontem, não lembro, porque é muito embaralhamento de informações, mas ele falou que vai colocar o povo dentro do orçamento participativo de nível nacional. Isso é uma coisa que Bolsonaro e Temer, por exemplo, não falaram. O orçamento é uma questão deles, eles montaram e com a ajuda do Centrão aprovaram aquilo que acham que é mais conveniente para a distribuição dos recursos públicos. Então, ele tem posições que ele está colocando agora e posições que já são vistas pela sociedade. Ele podia ter colocado isso. Agora, Bolsonaro está no governo e estando, ele tem muito mais obrigação de explicar o que está fazendo do que Lula, que já passou e já tem 8 anos lá, tudo registrado, tudo colocado para quem quiser ver. Mas se Lula diz que não vai, ele não indo, a gente vai findar não tendo debate. E essa conduta vai prejudicar democraticamente o ambiente,
porque o ideal é que a população pudesse ver o embate dos dois. Professor, Mas aí a estratégia de Lula e a estratégia de Bolsonaro, que isso vai ser julgado também nas urnas. ainda nesse tema, o André Padeiro está querendo saber se você acha que a não ida de Bolsonaro para os debates podem beneficiar Lula. Eu acho que sim. Acho que sim. Porque fica claro que Bolsonaro, do mesmo modo como ele colocou várias frases infelizes em relação à mulher, à pandemia e uma série de coisas, e comportamentos, condutas a favor da violência, essa coisa toda da tortura, que ele nunca explicou direito e poderia explicar no debate agora, como é que isso está afetando ou não o governo, como é que a questão da cloroquina afetou ou não as mortes da pandemia. Então tudo isso precisa ser explicado no debate. E se ele não quer, é porque ele está preocupado, porque provavelmente muita coisa ele não tem como explicar, porque foram rompantes, foram atitudes impensadas e até atitudes negativas que ele já tinha usado em outros tempos do regime militar e hoje já não cabe mais num regime que se pretende democrático. E essa eleição agora vai ser exatamente um julgamento entre o que é democrático e o que é autoritário. E acho que o povo vai ver nisso de Bolsonaro uma atitude escapista. Já tem inclusive subindo aí uma hashtag que está na ponta dos trends, que é uma hashtag pesada contra Bolsonaro. E acho que isso não vai ser positivo para ele, não. Porque na democracia, quem menos se esconde, quem menos é transparente, se sai melhor do que quem é mais escondido, menos responsável e que não dá satisfações ao povo. Ciomar Lima está dizendo boa tarde, Rui Lira e André e Tony Maciel. Pergunte a Rui, cadê os deputados de Caruaru? Não fazem nada e agora aparecendo em rede social e ações que é bom nada. E ações que é bom nada. Isso. Ano de política só mentindo, aqui na opinião do Ciomar Lima. E ele pergunta, cadê as ações dos deputados? Preciso saber, Ciomar, como se cobrar dos deputados. Eu concordo com você que quem assume mandato público, você não foi na sua casa, aliás, você não foi na casa de Wurner, não foi na casa de Túlio Gadelha, não foi na casa de Tony Gel, de que ela pedir para ele que se candidatasse. Eles entraram lá porque acham que tem mérito, tem capacidade, essa coisa toda. Mas você está coberto de razão em cobrar a atitude política, o exercício do mandato. Então eu recomendaria que você pegasse o seu deputado, aquele em quem você votou, e você dirija um WhatsApp para ele e peça que ele explique determinadas questões ao público de Caruaru, exatamente naquele que você considera mais crítico. Isso seria bom para fazer a democracia dos dois lados, do lado de quem deve e do lado de quem cobra, que no caso é você que está coberto de razão em querer do seu deputado uma explicação daquilo que ele fez. E não conversa eleitoreira em cima da hora somente para pedir voto. Muita gente ainda voltando para esse tema aí da não ida, né, da presença do presidente ou não nos debates. Aqui a Joséilda Naí está dizendo com presença ou não. Para mim esse presidente é muito polêmico e cheio de coisas que só tem na cabeça dele. O Jorge do Agreste está dizendo que Bolsonaro não vai para os debates porque ele não tem argumento para responder grandes perguntas como Lula tem. Aí ele tá mandando inclusive um abraço aí, pedindo para mandar um abraço. Ele tá dizendo que é pro Robson, que é chefe de transporte lá do Hospital Regional do Agreste, e para o Jonathan, que é chefe executivo da sapataria da Secretaria de Saúde em Caruaru. E pegando esse gancho, o Jobson Almeida tá dizendo, Bolsonaro não quer saber a pauta, infelizmente a imprensa distorce, só para não ter baixaria, só não entende quem não quer. Olha, Jobson, o entrevistado não manda na entrevista. Nenhum entrevistado. Isso aqui ainda agora André e Tony comentaram. Jornalista, e o debate é patrocinado, é promovido ou por um grupo de emissoras e de jornais ou por uma emissora isoladamente. É jornalismo. No jornalismo você tem que se submeter à pergunta que vier. Se você achar que é baixaria, você tem duas soluções. Você, no ar mesmo, você mostra que é baixaria. E a segunda solução, você demanda judicialmente ao Tribunal Superior Eleitoral de que está sendo objeto de baixaria na campanha. Mas você não pode dizer ao jornalista, querer mandar no jornalista, para que ele pergunte o que lhe é conveniente. Isso aí é fraude. Isso é fake news, isso é sujeira, isso é desonestidade intelectual. Quem já viu entrevista com pergunta combinada? Isso aí não é entrevista, isso é uma malandragem
barata para enrolar e levar o eleitor para o lado que o cara quer. Eu acho que das coisas que Bolsonaro podia ter dito, eu não vou para o debate, pronto, eu acho que vou me atacar e ficava por aí. Mas dizer, não, se tiver a pauta, tiver a pergunta, eu posso ir. Isso aí foi uma fraquejada dele, para usar a linguagem que ele gosta de usar. Fraquejada. Por quê? Porque ele está mostrando que não tem força, não tem tutano, não tem argumentação para se colocar cara a cara com o eleitor, representado aí pelo entrevistador e pelo modelo do debate que vai ser colocado. Pior para ele, eu acho. Professor Rui, antes da gente agradecer a sua presença, quero mandar um abraço aí, quem está mandando, na verdade, um abraço para o senhor é o Adilson Lira, está dizendo, transmita também um abraço para o professor Rui Lira, Opa, com seus comentários sempre sensatos e com muita racionalidade. Muito obrigado. Professor... E na outra participação, André, você leu que fica até complicado, né, para a gente, porque a gente só pode responder muito depois, uma pessoa que falou do casamento de Lula. Casamento com Janja, essa coisa toda que todo o país tem conhecimento. Eu gostaria de dizer uma coisa muito simples e direta. Casamento é uma festa particular. Ela não mede, não expressa qualquer compromisso público. Sobretudo quando é o noivo e a noiva que pagam a conta, como foi o caso. Pagaram a conta com o dinheiro deles, não envolveram a sociedade em nada. Foram só 200 convidados, porque Lula tem 40 e tantos por cento na pesquisa, seriam milhões de pessoas que podiam ser convidadas. E eles convidaram 200 pau a pau. O Lula chamou cerca de 100 convidados e Janja cerca de 100 convidados, como convém a um casamento marcado pela igualdade entre homem e mulher. Então, Lula e Janja não devem satisfações a quem quer que seja, da maneira como eles fazem sua festa de amor, sua comemoração afetiva, seu matrimônio religioso, católico, colocado na frente de toda a sociedade como foi, ele não tem satisfação nenhuma a dar a ninguém. Nem ninguém tem o direito de cobrar satisfações. Então, isso é pura peitica, é pura picuinha, que não tem nenhum valor, está colocando aqui a discussão do que não é público, repito, aquilo que é particular dos dois, que é até um modo de faltar com respeito às pessoas na hora que elas estão pagando a conta dela, fazendo a festa dela do jeito que elas querem, com os amigos. Então isso não teria nenhum cabimento ser objeto de discussão política. Político, sim, é se o cara fizer como fez Eduardo Bolsonaro, usar helicóptero da FAB para transportar pessoas com dinheiro público em helicóptero pago pelo governo para uma festa de casamento. Aí é outra história. É um deputado federal num governo do pai dele, usando um avião, como já se usou para ir para Fernando de Noronha, para não sei para onde, em benefício de indivíduos privilegiados que acham que o poder é deles, que eles mandam e o resto deve obedecer. E isso eu acho que é muito complexo, muito difícil. Professor... Mas o outro lado não, o casamento particular pessoal, ninguém tem nada com isso. Ele pagou com o dinheiro dele, acabou, Isso. E o casal fez o que achou que devia, como qualquer casal faz. E para mim o assunto fica encerrado. Professor, muito obrigado pela sua participação. Aqui já são 2h04, a gente teve esse problema de conexão, mas a gente deu essa estendida para o professor concluir o seu raciocínio. Obrigado pela participação aqui. Isso, e tem Rui em dose tripla na semana, quarta, quinta e sexta. Amanhã tem mais, professor Rui. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Tivemos alguns percalços aí que impediram a gente estar no calendário normal. E tem ainda algumas previsões à frente, a gente vai acertar o calendário agora com mais previsão e cumpriremos nossa tarefa de informar o nosso ouvinte. Muito boa tarde, André Santiago e Antônio Marcel na apresentação. Boa tarde a Sandro Rodrigues da técnica e um abraço muito apertado, caloroso para a grande audiência da Cultura Informa.